O mercantilismo foi um conjunto de práticas e ideias econômicas que esteve em vigência na Europa entre os séculos XV e XVIII, período de transição do feudalismo para o capitalismo. As expansões marítimas promoveram a colonização da América por parte de Portugal e Espanha, onde o mercantilismo foi aplicado. Essas práticas e ideias estavam baseadas na intervenção do Estado na economia, no metalismo, que é a busca por metais preciosos, na balança comercial favorável, no incentivo à manufatura e no protecionismo econômico. Origens do mercantilismo. As origens do mercantilismo remontam à transição da Idade Média para a Idade Moderna entre os séculos XIV e XV. A Europa vivia a crise do sistema feudal e o surgimento do capitalismo. A burguesia se tornava uma classe social em ascensão graças ao fortalecimento do comércio. Os reis ganharam destaque ao exercerem suas lideranças nas guerras, no combate às revoltas servis e na formação dos estados nacionais. Burgueses e monarcas absolutistas se uniram para fortalecer um ao outro, bem como expandir o comércio, que se consolidava como principal atividade econômica da Europa. Esse período foi marcado pela expansão marítima, liderada por Portugal e Espanha, a busca por novas rotas até as Índias, em busca de especiarias para serem comercializadas no continente europeu, promoveu o reconhecimento de um novo continente, a América. Iniciava a colonização dessa nova terra, o que levou para o outro lado do Atlântico as práticas e ideias mercantilistas. O colonialismo europeu contou com o apoio dos reis e o financiamento da burguesia. A aliança entre reis e burgueses enfraqueceu a nobreza feudal. Durante a Idade Média, os nobres eram a classe social dominante e possuidores de grandes quantidades de terra, fonte de riqueza no período feudal. Como a agricultura era a principal atividade econômica da Europa feudalista, os nobres eram os mais ricos e, consequentemente, os mais poderosos. A crise do sistema feudal e as ascensões dos monarcas absolutistas e da burguesia colocaram um ponto final no domínio nobre na Europa. Eu me chamo Júlia e eu vou falar sobre as características do mercantilismo. O mercantilismo não foi aplicado da mesma forma na Europa. Sua aplicação esteve condicionada ao contexto de cada nação. Veja a seguir as suas principais características. A primeira, metalismo. Defesa do acúmulo de metais e pedras preciosas, como ouro, prata e diamante. Essa característica mercantilista foi aplicada por Portugal e Espanha, enquanto organizavam a exploração de suas colônias na América. Os espanhóis conseguiram explorar ouro logo no início da colonização, enquanto os portugueses não tiveram a mesma sorte logo após o desembarque no litoral brasileiro. Somente no século XVIII que as primeiras minas de ouro foram encontradas pelos bandeirantes no interior do Brasil. A segunda, cobertismo, incentivo ao desenvolvimento manufatureiro para atrair riqueza por meio da vinda de moeda estrangeira. Buscava-se também limitar os gastos internos. Essa característica foi baseada nas ideias do ministro francês Jean-Baptiste Colbert. A terceira, balança comercial favorável. Nas trocas comerciais, uma nação deveria vender mais mercadoria e comprar menos, ou seja, exportar mais e importar menos. Dessa forma, sua balança comercial estaria positiva. Agora a quarta, protecionismo alfandegário. Cobranças de impostos sobre produtos estrangeiros para proteger o mercado interno. Foi esse as 4 características do mercantilismo. Mercantilismo comercial. As ideias mercantilistas incentivaram a expansão comercial, fortalecendo o capitalismo nascente. As nações europeias buscavam produtos que poderiam ser comercializados no mercado europeu e, dessa forma, acumular riquezas. Portugal e Espanha iniciaram a localização da América em busca de metais preciosos ou de outros produtos valiosos para o mercado. Os espanhóis encontraram ouro nos primeiros anos de colonização
e obtiveram grandes lucros. Já Portugal, sem encontrar metal precioso no litoral brasileiro, primeiramente investiu no mercado do pau-brasil e, logo em seguida, da produção açucarei, que de fato começou a gerar lucro para os portugueses. Mercantilismo industrial. Esse tipo de mercantilismo se baseava na produção manufatureira. A França adotou esse tipo por meio do ministro Colbert. Ele incentivou a produção de artigos de luxo, que seriam comercializados no mercado externo. Em busca de matéria-prima para essa produção, os franceses decidiram invadir a América Portuguesa, mas foram expulsos. Mercantilismo na Europa. As grandes navegações europeias adotaram a prática mercantilistas para desenvolver suas economias. Os reis se aliaram com os burgueses comerciantes em busca de lucros e materiais preciosos. O mercantilismo no Brasil. O mercantilismo chegou no Brasil por meio dos portugueses, desde a chegada de Pedro Álvares Cabral em 1500. Os colonistas buscavam encontrar ouro no litoral brasileiro. Com o eixo da produção do açúcar no Nordeste brasileiro, os portugueses implantaram o Pacto Colonial, ou a Excursão Colonial,